Olá, meu nome é Agnello Marota Caçula e a gente vai dar continuidade aqui ao curso de confiabilidade agora na terceira aula. Tá? O nosso problema ainda continua a se resolver esse sistema aqui, que apesar de ser simples, a gente vê que é um sistema complexo porque ele não é nem série nem paralelo. A gente viu na aula passada que tem vários métodos para resolver esse sistema. A gente vai abordar somente dois. O que a gente viu na aula passada, que foi utilizando probabilidade condicionada, e um método que a gente vai chamar de conjunto mínimo de corte ou conjunto de corte mínimo. Seria o minimal cut set, em inglês. Tá? E esse método ele é bastante utilizado por duas razões principais. Ele é facilmente implementado no computador, porque a gente vai ver que às vezes não é tão simples a gente resolver esse método visualmente, a gente vai ter que utilizar técnicas computacionais. E os conjuntos de corte, ele já nos indica onde que o meu sistema está deficitário, ou seja, qual equipamento ou sistema que eu tenho que tomar mais cuidado, que eu tenho que fazer mais manutenção. Isso já sai naturalmente na hora que a gente resolve esse método. Bom, primeiro vamos a algumas definições. Um conjunto de corte é um conjunto de componentes do sistema que, quando falham, causam a interrupção do sistema. Tá? E um conjunto de corte mínimo é um conjunto de componentes do sistema que, quando falhados, causam interrupção do sistema. Porém, quando qualquer um desses componentes voltar a funcionar, o sistema também volta a funcionar. Fica mais fácil a gente olhar aqui nessa figura. Né? O que é um conjunto de corte? Por exemplo, se todos os componentes falhar, ele é um conjunto de corte, porque meu sistema fica interrompido. Mas se um deles voltar a funcionar, o sistema não volta a funcionar. Então, ele não é mínimo. Tá? O que seria um conjunto de corte mínimo aqui? Por exemplo, se falhar o A e B, vejam, a gente tem que imaginar o seguinte, como se estivesse fluindo daqui para cá. Então, tem que ter caminhos que me levem daqui até para cá. Um processo, uma energia, fluxo de água, qualquer líquido. Né? Então, bom, se interromper A e B, não tem nenhum caminho que faz fluir daqui até o final. Então A e B é um conjunto de corte mínimo. Quais são os outros que eu tenho aqui? C e D também é. O outro que eu tenho, A e D. E, por fim, B e C. Então, aplicando a definição de um conjunto de corte mínimo, eu tenho esses 4 conjuntos de cortes mínimos. Bom, então aqui, os 4 e aqui o meu sistema. Vamos pensar agora aqui, ó. Todos os componentes do conjunto de corte mínimo devem falhar para o sistema falhar. Todos têm que falhar para o sistema falhar. Não é isso? Vamos voltar aqui, ó. Todos os componentes do conjunto de corte mínimo têm que falhar para o sistema falhar. Tem que falhar o A, o E e o D. Então, todos têm que falhar. Bom, e basta apenas um conjunto de corte mínimo falhar para o sistema interromper, para o sistema falhar. Basta um deles aqui, ó. Ou esse, ou A, ou B, ou C e D. Bom, parece que a gente já viu isso daqui, né? Todos os componentes devem falhar para o sistema falhar. Isso aqui dá ideia do quê? Um sistema paralelo. E esse aqui, basta apenas um conjunto de corte mínimo falhar para o sistema falhar. Isso aqui dá ideia do quê? Um sistema série. Então olha que interessante. Eu posso montar uma rede equivalente de confiabilidade. Como? Todos os componentes têm que falhar para o meu sistema falhar. Então, esses componentes têm que estar em quê? Em paralelo. E basta um conjunto de corte mínimo falhar para o meu sistema falhar. Então, eles têm que estar ligados em série. Então, essa é a nossa rede equivalente de confiabilidade. Então, em termos de confiabilidade, esse sistema, que era um sistema complexo, eu posso transformar ele num sistema série paralelo, que eu já sei resolver. A gente já viu como que resolve esse sistema série paralelo. Bom, aqui algumas definições. O que é um componente de primeira ordem? É que se ele falhar, o sistema falha. Nesse caso, esse sistema que a gente apresentou não tem nenhum componente de primeira ordem, mas a gente vai ver um a seguir que vai ter.
Componentes de segunda ordem, tem que falhar os 2 componentes para o meu sistema falhar e assim por diante. Componente de terceira ordem tem que falhar os 3 componentes para o sistema falhar. Bom, isso aqui eu já sei resolver, né? Sistema série paralelo. Mas não tem alguma coisa esquisita aqui, ó? A gente olhando aqui parece que tem alguma coisa diferente, né? Ah, aqui eu tenho um componente A, aqui também eu tenho componente A. Ah, aqui eu tenho B aqui, tenho C. Ah, então tem alguma coisa diferente daquilo que a gente vinha fazendo. Por isso que foi importante aquelas definições de probabilidade no início. Esse sistema, ele possui eventos dependentes e não mutuamente exclusivos. Então eu não posso aplicar diretamente as fórmulas do série paralelo. Bom, eu tenho que utilizar as fórmulas para quê? Para eventos dependentes e não mutuamente exclusivos. A probabilidade de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção de A e B. Lembra daquela figurinha no início? Se eu somar A e B, eu vou estar somando essa interseção 2 vezes. Então eu tenho que subtrair essa interseção. Agora, se eles são eventos dependentes, essa interseção não é simplesmente a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. É a probabilidade de A, dado que B ocorreu, vezes a probabilidade de B. Vamos fazer um exemplo aqui que vai ficar mais fácil, não é? Nesse caso, então, eu tenho que fazer a probabilidade de C1 união, né, que é mais C2, união C3, união C4. Como que faz essa fórmula? Vamos pensar assim naquela mesma figurinha, né? Eu tenho que somar os 4. Ah, mas se eu somar os 4, eu vou estar somando os 2 a 2 mais de uma vez, as interseções 2 a 2. Então, eu tenho que retirar as interseções 2 a 2. Mas se eu retirar todas as interseções 2 a 2, eu retirei coisa demais. Ah, então eu tenho que somar as interseções 3 a 3. Ah, mas se eu somar as 3 a 3, todas elas, eu vou estar somando coisa demais. Ah, então eu tenho que subtrair a interseção 4 a 4. Bom, vamos ver como é que é isso daí. A probabilidade do C1, ou seja, de ocorrer esse corte, o que é? É QA vezes QB. Está em paralelo, tranquilo. A probabilidade de ocorrer o C2 também é QC vezes QD. A probabilidade de ocorrer o C3 é QA vezes o QD vezes o QE. E do C4 também. A probabilidade de C1 interseção C2 é a probabilidade de C1 ocorrer, dado que C2 ocorreu. Eu sei que o C2 ocorreu. Ah, se o C2 ocorreu, é QC vezes QD. Qual que é a probabilidade do A ocorrer? É a mesma, é QA vezes o QB. Porque aqui ainda esses eventos são independentes e mutuamente exclusivos. Mas olha aqui, ó, C1 interseção com C3. É a probabilidade de C1, dado que C3 ocorreu. Eu sei que o C3 ocorreu. Então, eu sei que está falhado o A, o D e o E. Qual que é a probabilidade de ocorrer C1, dado que o C3 ocorreu? Ah, eu já sei que o A está interrompido. Então, é só falhar o B para ocorrer o C1. Ah, então aqui é vezes o QB. Porque se eu colocasse QA e QB, eu estaria colocando o A 2 vezes, ia ficar o QA ao quadrado. Por isso que aqui são eventos dependentes e não mutuamente exclusivos. Bom, e assim tem outros casos, né? C1 interseção C4. C1 dado que o C4 ocorreu, vezes a probabilidade de C4. Se eu sei que o C4 ocorreu, o QB, o QC e o QE estão falhados. Ah, então qual a probabilidade de ocorrer C1? Aqui eu já sei que o QB está falhado, então só basta falhar o componente A. Então tem que multiplicar só pelo componente A. Bom, e assim eu vou fazendo todos eles. Se eu fizer todas essas fórmulas, né, e fizer a soma, e fizer todas as probabilidades de falha dos componentes igual a Q, eu vou chegar nesse resultado. Esse resultado é exatamente o mesmo que a gente chegou quando a gente fez com a probabilidade condicional. Ainda bem, né? Então, estamos falando do mesmo sistema, utilizando 2 métodos, tem que dar o mesmo resultado. Bom, só que esse procedimento é bem trabalhoso, né? A gente passou aqui vários passos, mas se a gente fosse fazer ele passo a passo, ia demorar muito e não ia ser uma coisa muito viável para a gente fazer. Uma maneira simples seria utilizar diretamente as fórmulas do sistema série paralelo. Ah, mas eu acabei de falar
que eu não posso usar o série paralelo, porque são eventos dependentes e mutuamente exclusivos. Agora a gente tem que pensar como engenheiro. Essa é a diferença do engenheiro. A gente tem que ver, bom, vamos fazer essa simplificação? Seria muito mais fácil se a gente fizesse essa simplificação, trabalhasse com fórmula série paralela. Então vamos ver o que implica essa simplificação. Implica em desprezar a possibilidade das interseções, ou seja, considerar eventos independentes e mutuamente exclusivos. Pensando em sistemas industriais, né, agora a gente já vai começar a pensar no nosso caso. Né? Nós estamos falando aqui de engenharia de produção, trabalhando com sistemas industriais. O que significa essa aproximação? Bom, desprezando as interseções, a gente vai ficar com essa fórmula. Né? Simplesmente somar as probabilidades dos cortes, sem considerar as interseções. Então, seria isso daqui. Que se eu considerar as probabilidades de falhas todas iguais para os componentes, vai dar isso daqui. Esse daqui é o resultado correto. Vejam, na verdade, eu vou estar desprezando esses dois últimos termos aqui, ó, que é a quarta e que é a quinta. Aqui que eu falo que a gente tem que começar a pensar como engenheiro. Por quê? Porque as probabilidades de falhas em sistemas industriais, elas são muito baixas. Hoje em dia, as probabilidades de falhar um equipamento é muito baixa. É da ordem de 1% a 0,01%. Que seja 5%, né, que é uma coisa muito grande para sistemas industriais. Mesmo assim, a gente vai ter que pegar esse 1% ou 5% e elevar a quarta. Né? Se é da ordem de 10 a menos 2 a 10 a menos 4, 10 a menos 2 a quarta é 10 a menos 8. Nós estamos falando aqui de 8 casas depois da vírgula. Então, eu considerar esses sistemas como série paralelo, eu estou desprezando esses termos aqui. Mas esses termos são desprezíveis. Então, eu posso considerar como são eventos independentes e não mutuamente exclusivos. Mas eu tenho que ter conhecimento disso, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Se eu estiver trabalhando com sistemas onde a probabilidade de falha é maior, a faixa de 30%, 40%, 50%, isso daqui já não vai valer. Tá? Mas no nosso caso, a gente pode considerar. Bom, uma segunda aproximação é eu desprezar cortes de terceira ordem, por exemplo. Ou seja, a probabilidade de 3 equipamentos falharem ao mesmo tempo. Isso daí é muito baixa. Então, a gente nem considera a probabilidade de 3 equipamentos falhar ao mesmo tempo. Alguns autores não consideram nem a probabilidade de 2 falhar, tá? Porque a gente vai ver que é muito baixa, mas vamos desprezar os de 3. Então, o nosso Q equivalente, se a gente desprezar a probabilidade de 3 componentes falharem ao mesmo tempo, vai ficar simplesmente 2Q2, né? Se for tudo igual à probabilidade de falha. Bom, então a gente já resolveu o problema de como calcular a probabilidade da rede equivalente de confiabilidade. Né? A gente vai utilizar as fórmulas do série paralelo. Entretanto, ainda é necessário desenvolver uma metodologia para se determinar os conjuntos de corte mínimo, pois até o momento os cortes foram identificados através da visualização do sistema, o que é impossível em sistemas maiores e mais complexos. O que a gente fez? A gente identificou visualmente aqueles cortes, C1, C2, C3 e C4. Isso daí não é viável quando a gente está trabalhando com sistemas reais. Pode ser um sistema muito complexo, você vai ficar olhando, mas esse aqui é corte, não é? Se eu tivesse um algoritmo matemático que faça isso de uma forma eficiente, seria muito melhor. Então é isso que a gente vai ver agora. Vamos considerar esse sistema aqui, ó. Vamos colocar algumas definições aqui, ó. Caminho é o conjunto de componentes que possibilita conectar uma entrada a uma saída. Caminho mínimo é um caminho onde um componente qualquer não é permitido aparecer mais do que uma vez. Por que isso? Eu posso dizer que isso daqui é um caminho, ó. Mas ele não é mínimo. Por quê? Porque ele passou pelo mesmo componente mais de uma vez. Então, olhando aqui, ó, quais são os caminhos mínimos que eu tenho? Eu tenho
ACF é um caminho mínimo. O BDF é outro caminho mínimo. AEDF é um caminho e BECF é outro caminho mínimo. Então, vamos montar um algoritmo assim. Ó. Eu coloco aqui todos os componentes que pertencem ao meu sistema. A, B, C, D, E, F. E aqui eu coloco todos os caminhos que eu tenho aqui, da entrada até a saída. Aquele componente que pertencer ao caminho, eu coloco 1. Aquele que não pertencer, eu coloco 0. Ah, aqui o A pertence ao caminho 1, coloquei 1. O B não pertence ao caminho 1, coloquei 0. Assim eu faço para todos. Né? O caminho 2, o A pertence? Não, coloco 0. O B pertence? Pertence. No caminho 3, A. E preencho para todos os caminhos. Essa matriz aqui. Ó. Bom, agora eu posso definir um componente de primeira ordem. O que é? É um componente cuja coluna possui todos os elementos iguais a 1. As simples falhas desse componente acarretam interrupção de energia. Por quê? Se esse componente aparece 1 em todas as colunas, ou seja, ele pertence a todos os caminhos. Se ele pertence a todos os caminhos que levam da fonte até a saída, se ele falhar, interrompe todos os caminhos. Então, o meu sistema falha. Então, ele é um componente de primeira ordem. O componente de segunda ordem, eu tenho que combinar duas a duas as colunas da matriz utilizando a lógica OU. E, obviamente, eu tenho que desprezar aqueles componentes que já são de primeira ordem. Vamos olhar aqui no exemplo que fica mais fácil. Né? Olhando aqui, componente que tem toda a coluna 1, o único componente é o componente F. Então, o coluna de primeira ordem é F. O de 2 a 2, vejam, toda vez que eu combinar um componente com F, vai dar 1, né, pela lógica booleana. 1 e 1. Ah, mas F já é de primeira ordem, então ele não vai ser de segunda ordem, porque ele já é de primeira ordem. Se falhar A e F, o meu sistema falha. Lógico, porque se F falhar, o meu sistema já falha. Então, A e F não é de segunda ordem. Ah, e se eu combinar? Isso daqui a gente faz um algoritmo. Quem trabalha com computação, com matrizes, é muito simples fazer isso, né? A gente faz aquele looping da primeira, depois da segunda. Bom, enfim. Daí a gente vai verificando, a gente vai ver aqui, ó, os de segunda ordem, A e B, C e D, na hora que eu também somar aqui vai dar tudo 1. E os de terceira ordem, A, D, E e B, C, E. Bom, isso aqui é só para a gente visualizar. A gente fez através daquela matriz, a gente achou aqueles cortes através daquela matriz. Ah, F é de primeira ordem? Ah, realmente é F. Se F falhar, eu interrompo o caminho. A e B também. C e D também. A e D e B, C. Ah, então aquele algoritmo realmente funciona. E ele é fácil de implementar computacionalmente. Então, em termos de confiabilidade, esse meu sistema pode ser traduzido por essa rede equivalente de confiabilidade. E eu ainda posso desprezar o quê? Os cortes de terceira ordem. Então, esse meu sistema se reduziu a essa rede de confiabilidade. E isso eu sei fazer, resolver pelo método série paralelo. Ah, eu posso resolver pelo série paralelo? Ah, mas não são eventos dependentes e mutuamente exclusivos? São, mas eu já sei que se eu estiver trabalhando com probabilidade de falhas baixas, essas interseções podem ser desprezadas porque elas não vão afetar o resultado. Bom, agora, para a implementação computacional do método de corte mínimo, ainda falta uma questão. Qual que é? A identificação dos caminhos. Porque, até agora, como é que a gente identificou os caminhos? Visualmente. Também, num sistema real, identificar esses caminhos visualmente, às vezes, não é tão fácil. Então, a gente precisa de um algoritmo para identificar esses caminhos. Para identificar esses caminhos, a gente tem várias técnicas. A matriz de predecessores, antecessores, a teoria dos grafos, que hoje em dia é a mais utilizada e mais simples de implementar. Tem a conectividade de matrizes, que alguns livros apresentam, é um método bem interessante, mas também para sistemas muito grandes, ele não é viável. Se eu for montar uma matriz aí 50 por 50, não é viável. Tem outros, como a lógica E ou... Mas isso daqui não faz parte da abordagem do nosso curso. Bom, pessoal, só voltando à definição de confiabilidade.
confiabilidade é a probabilidade de um dispositivo desempenhar seu propósito adequadamente durante o tempo desejado, sob as condições operativas encontradas. Será que o nosso curso acabou? Porque eu já sei achar a confiabilidade do sistema. Só que a gente está calculando o quê? Probabilidade. A probabilidade não leva em consideração o quê? Um parâmetro muito importante, que é o tempo. Para isso, a gente vai ter que ter conhecimento de algumas distribuições. Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui e na próxima aula a gente vai falar algumas distribuições para incluir o tempo no cálculo da confiabilidade. Até a próxima!